Bairro Jardim das Flores, Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1998. A luz suave da manhã invadia a cozinha da pequena casa azul da família Martins, iluminando a mesa onde Dona Lúcia preparava o café com cheiro de pão recém-assado. Ela cantava baixinho uma canção antiga, sem imaginar que aquele dia jamais seria esquecido. Sofia, com apenas 8 anos, entrou na cozinha ainda de pijama, abraçando sua boneca de cabelo castanho que ganhará no último aniversário. Mãe, posso levar a Lola para mostrar para tia Rita na escola? Perguntou com seu sorriso contagiante. Dona Lúcia sorriu, acariciou seus cabelos e respondeu: Pode, meu amor, mas cuidado para não perder. O pai, Sr. Ricardo, já havia saído para trabalhar na oficina mecânica, deixando a rotina matinal para que mãe e filha compartilhassem aquele momento de afeto. Sofia comeu seu pão com manteiga, deixou migalhas no quintal para os passarinhos e, cheia de energia, pulou para pegar a mochila colorida. Hoje vamos aprender sobre os animais da selva. Eu vou desenhar um elefante para você, mãe, disse Sofia, saltitando pelo corredor. A escola ficava a poucos quarteirões, e a menina conhecia cada rua como a palma da mão. Dona Lúcia sentiu um aperto no peito ao vê-la sair sozinha. Sofia, tenha cuidado, tá? A menina virou-se, acenando com entusiasmo. Pode deixar, mãe. Eu volto rapidinho. Essas seriam as últimas palavras que a mãe ouviria naquele dia. Horas se passaram. Meio-dia. 12h15, e Sofia não voltou. O telefone tocou. Era a tia Rita. Sofia não chegou à escola. Está tudo bem. O mundo de Dona Lúcia desabou. Entre a casa e a escola, Sofia Martins simplesmente desaparecera. O desespero tomou conta da família. Dona Lúcia caiu na cozinha, segurando o telefone com força, enquanto Ricardo chegava e sentia a impotência diante da ausência da filha. O delegado Marcos Carvalho foi acionado imediatamente e prometeu investigar cada detalhe. Cartazes foram espalhados, vizinhos se organizaram em buscas. O bairro, antes calmo, parecia agora um palco de mistério e preocupação. Cada ligação, cada pista era esperança seguida de frustração. A televisão cobriu o caso, e Dona Lúcia implorava: se alguém viu minha filha, por favor, me ajude. Meses se passaram, e a dor corroeu lentamente a família. Ricardo começou a beber e acabou se afastando. Dona Lúcia permaneceu sozinha, mantendo o quarto da filha exatamente como estava, esperando, mesmo que no fundo soubesse, que Sofia pudesse voltar. Cada aniversário era marcado por rituais de lembrança. Ela nunca perdeu a esperança. Setembro de 1999. Quase um ano após o desaparecimento de Sofia Martins. A vida da família Martins havia se transformado em uma rotina de angústia e vigilância. Dona Lúcia, agora com cabelos levemente grisalhos, passava os dias procurando qualquer sinal da filha. Ricardo, abalado, tentava trabalhar, mas a dor era visível em cada gesto. Foi então que uma ligação anônima mudou tudo. A voz do outro lado era baixa e hesitante. Eu sei onde sua filha está, mas não posso falar pelo telefone. Encontrem-me no Parque da Lagoa às 18 horas. Dona Lúcia quase não acreditou, mas sentiu uma faísca de esperança. Ela chamou Ricardo, que relutou, mas concordou em ir junto. Ao chegar ao parque, as sombras do entardecer pareciam esconder segredos. Ninguém além deles estava por perto. Um homem de capuz se aproximou rapidamente, sussurrou algumas palavras e desapareceu entre as árvores, deixando para trás apenas um bilhete amassado. No papel estava escrito: procure onde os sorrisos se escondem, mas cuidado com quem parece amigo. Dona Lúcia não entendeu imediatamente, mas algo dentro dela dizia que era uma pista real. Ricardo, cético, insistia que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas a mãe de Sofia sentiu que precisava seguir aquele caminho, mesmo sem saber aonde levaria. Dias depois, começaram a surgir relatos de vizinhos sobre uma menina parecida com Sofia, vista em bairros próximos, mas sempre de relance, sempre fugindo. Cada relato era analisado com cuidado, cada detalhe registrado. Mas todas as pistas levavam a becos sem saída. A frustração e o medo cresciam, misturados à esperança que nunca morria. Enquanto isso, Dona Lúcia começou a escrever cartas para Sofia, mesmo sem saber se algum dia chegariam até ela. Cartas que falavam sobre o cotidiano, sobre saudade, sobre cada pequeno detalhe da vida que continuava sem a filha. Cada palavra era uma tentativa de manter viva a conexão com quem parecia perdida para sempre. E assim, o mistério se aprofundava.
Quem poderia estar por trás do desaparecimento? Por que ninguém jamais conseguirá encontrar Sofia? Cada sombra, cada rosto desconhecido nas ruas, parecia esconder a verdade. E no coração de Dona Lúcia, uma certeza permanecia: ela não descansaria até reencontrar a filha. Outubro de 1999. Passavam-se quase 2 anos desde que Sofia Martins desapareceu. A cidade começava a sussurrar teorias e rumores sobre o que teria acontecido com a menina. Algumas pessoas diziam que ela poderia ter fugido, outras acreditavam em sequestro, mas ninguém sabia ao certo. Dona Lúcia, cada vez mais determinada, começou a investigar por conta própria. Contratou um investigador particular chamado Henrique Silveira, um homem conhecido por seu faro investigativo e discrição. Henrique começou a entrevistar vizinhos, antigos colegas de escola e até pessoas que haviam cruzado com Sofia nos dias anteriores ao desaparecimento. Em meio às entrevistas, Henrique descobriu algo que ninguém havia percebido. Sofia havia mostrado interesse em uma casa abandonada próxima ao antigo parque da cidade. Um lugar que todos evitavam, cercado por rumores de que moradores antigos haviam se mudado de repente, deixando pertences para trás. Certa noite, Henrique decidiu investigar o local. Dona Lúcia, embora preocupada, insistiu em acompanhá-lo. A casa estava coberta de poeira, teias de aranha e um silêncio quase sobrenatural. Cada passo parecia ecoar, aumentando a tensão. No sótão, encontraram uma caixa antiga com objetos pessoais que pareciam pertencer a Sofia. Um caderno de desenhos, algumas roupas pequenas e um brinquedo que ela sempre carregava. Mas o que mais chamou a atenção foi um diário parcialmente queimado. Entre as páginas carbonizadas, Henrique encontrou fragmentos de mensagens que sugeriam que Sofia podia ter se envolvido, sem querer, em algo perigoso. Ela falava sobre encontros com pessoas estranhas, mensagens codificadas e lugares onde ninguém deveria ir. Explicou Henrique a Dona Lúcia, com a voz carregada de tensão. A mãe sentiu um frio percorrer sua espinha. Não era apenas um desaparecimento comum, havia algo mais sombrio por trás. Mas ainda não sabiam quem estava por trás de tudo ou o que realmente tinha acontecido com Sofia. Enquanto saíam da casa, uma sensação de ser observada os acompanhava. Henrique apertou o passo, e Dona Lúcia sentiu que aquela investigação apenas começava. Algo muito maior e perigoso se escondia nas sombras, e eles precisariam ser cautelosos. A cada pista, a esperança e o medo se misturavam. E no coração de Dona Lúcia, uma pergunta começava a ecoar cada vez mais forte: será que minha filha ainda está viva? Janeiro de 2000. Passaram-se quase 3 anos desde o desaparecimento de Sofia Martins, e a cidade ainda se lembrava dela como se fosse ontem. Dona Lúcia não tinha desistido. Cada nova pista a deixava mais determinada, mas também mais apreensiva. Henrique, o investigador, havia feito progresso nas últimas semanas. Depois de analisar o diário parcialmente queimado, percebeu que algumas palavras e símbolos poderiam ser códigos. Com a ajuda de um especialista em criptografia, ele conseguiu decifrar uma parte das mensagens. As anotações indicavam encontros com uma pessoa chamada apenas de R. Essa pessoa parecia controlar um grupo que se envolvia em atividades suspeitas, mas ninguém sabia exatamente do que. Sofia, por curiosidade ou acaso, teria se aproximado demais. Enquanto investigavam, Henrique recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina sussurrou: se você quer encontrar a menina, vá ao bairro do antigo galpão da estrada de Monte Verde. Mas cuidado, eles estão sempre de olho. Dona Lúcia, mesmo com o coração acelerado, insistiu em ir junto. No caminho, sentiu uma mistura de esperança e medo. Chegando ao galpão, notaram sinais de movimentação recente, marcas de pneus, restos de alimentos e roupas pequenas que lembravam as de Sofia. De repente, ouviram um barulho vindo do fundo do galpão. Henrique apontou a lanterna, e Dona Lúcia congelou ao ver uma figura escondida entre caixas. Sofia! Chamou ela, com a voz trêmula. A figura se moveu rapidamente e correu para dentro de um compartimento escondido. Ao investigar, Henrique e Dona Lúcia encontraram uma passagem que levava a um pequeno cômodo secreto. Lá dentro, algo inesperado mudou tudo. Objetos da família, fotos antigas e, para choque de Dona Lúcia, um caderno com desenhos recentes da filha. Alguém estava cuidando dela, ou pelo menos mantendo seus pertences próximos. Mas por quê? E quem estava por trás disso? Enquanto saíam do galpão, sabiam que essa pista poderia ser a mais importante até agora. Mas também entendiam que estavam lidando com pessoas perigosas,
que não hesitariam em proteger seus segredos a qualquer custo. A cada descoberta, a linha entre esperança e perigo ficava mais tênue. E uma certeza pairava no ar: Sofia estava mais próxima de ser encontrada, mas o risco também crescia a cada passo. Fevereiro de 2000. O clima na cidade estava tenso. Notícias sobre desaparecimentos antigos voltavam à tona, e os moradores comentavam sobre o galpão abandonado na estrada de Monte Verde. Dona Lúcia e Henrique sabiam que precisavam agir rápido antes que qualquer chance de encontrar Sofia se perdesse. Após dias de investigação silenciosa, Henrique conseguiu rastrear sinais telefônicos e mensagens criptografadas que indicavam que Sofia estava sendo mantida em um local escondido, mas em movimento constante para despistar qualquer tentativa de resgate. Cada pista parecia levá-los para um endereço diferente. Então, uma madrugada, uma informação anônima os levou a uma pequena casa afastada na periferia da cidade. Com cuidado, Henrique e Dona Lúcia se aproximaram. Pela janela, viram uma jovem sentada em um canto, desenhando em um caderno. O coração de Dona Lúcia quase parou. Era Sofia. Mãe! A menina sussurrou, sem acreditar. O reencontro foi emocionante, mas não havia tempo a perder. Henrique percebeu que duas pessoas estavam no terreno, observando. Ele rapidamente pegou o rádio e chamou o reforço da polícia. Mas, antes que pudessem entrar, uma das figuras percebeu a movimentação e fugiu, deixando pistas que poderiam levar à descoberta de todo o esquema por trás do desaparecimento. Sofia finalmente pôde sair do esconderijo com segurança. Dona Lúcia a abraçou como se nunca mais quisesse soltar. Entre lágrimas, ela percebeu que a filha havia crescido muito, mas ainda mantinha aquele olhar doce e curioso que sempre lembrava. Nos dias seguintes, as investigações levaram à prisão de membros do grupo que havia sequestrado Sofia. O caderno com desenhos, mensagens codificadas e pistas antigas foram essenciais para desvendar toda a trama. A cidade respirou aliviada. O caso que parecia impossível de resolver finalmente tinha uma conclusão. Para Dona Lúcia, a vitória não era apenas ter recuperado Sofia, mas também provar que a determinação de uma mãe pode superar qualquer obstáculo. No entanto, mesmo com o desfecho feliz, uma pergunta permanecia na mente de todos. Quantos outros casos semelhantes ainda estavam escondidos, esperando para serem descobertos? E assim, a história de Sofia Martins, que desapareceu há quase 3 anos, finalmente encontrou sua luz, mas deixou lições que jamais seriam esquecidas.